Você deve se lembrar que na campanha de 2018, o Bolsonaro explorou muito um tema, na época, conhecido como kit gay. Ou seja, eram livros didáticos infantis que ensinavam as crianças a se sexualizar, inclusive com pessoas do mesmo sexo, né? E isso aí foi muito explorado pelo Bolsonaro em 2018. Muita gente lembra de uma cena lastimável onde o Bolsonaro fala: não, eu vou mostrar o livro para vocês aqui, frente a Renata Barreto e o William Bonner, onde ele mostrou que ia colocar o dedo lá no buraco lá do livrinho, e o Bonner, não, aqui não é lugar para isso, aqui você não vai mostrar isso. Cena deplorável. Pois é. Tem um jornal em Santa Catarina chamado Jornal Razão. O Jornal Razão fez uma denúncia dizendo que uma prefeita lá de Canoinhas, em Santa Catarina, expunha esses livros dentro da biblioteca lá. A prefeita foi até a biblioteca e constatou a veracidade desses livros. E aqui, para que não pairem dúvidas, eu estou repostando o vídeo da prefeita de Canoinhas que jogou os exemplares no lixo. O Jornal Razão escreveu o seguinte: após a reportagem do próprio Jornal Razão expor o polêmico kit gay, como ficou conhecido o livro denunciado por Bolsonaro em cidade de Santa Catarina, a prefeita de Canoinhas jogou no lixo os exemplares. A presença dos livros em bibliotecas infantis de Canoinhas foi feita pela vereadora Tati Carvalho de Canoinhas. Ela recebeu reclamação de pais indignados ao descobrirem um conteúdo disponibilizado para as crianças de 11 a 15 anos. Assiste o vídeo da prefeita de Canoinhas. Eu jamais jogaria um livro no lixo, mas porcaria numa biblioteca aqui do nosso município não vai ter mais não. A Mundoteca é um programa do governo federal. E tal da Lei Rouanet, coisa que vocês também já conhecem, né? Mais uma vez o governo do PT faz esse tipo de coisa. Bota o adolescente, bota a criança, induz a coisa que não é dos valores do que a gente acredita, não é o que a família quer que ele aprenda, não é o que realmente uma criança ou até um adolescente precisa ler numa biblioteca. Então aqui em Canoinhas a gente jogou esse tipo de porcaria no lixo. Agora eu quero alertar todos os prefeitos que estão me assistindo. Por favor, se vocês têm mundoteca aí na cidade de vocês, façam que nem eu. Venham, batam, façam um pente fino nesses livros para ver se vocês também não estão sendo enganados mais uma vez por essa política do que a gente não acredita, que não prega valores para as nossas crianças e nossos adolescentes. E façam a limpa aí se vocês têm mundoteca na cidade de vocês. Pois bem, pessoal, qual que é o alerta que eu faço para você? Você que é pai e tem o seu filho aí em idade letiva, está na escola, dê uma olhada na biblioteca da escola, da sua escola. Olha o que o seu filho está consumindo ali, tá? Isso é importante. E se constatar que tem alguma coisa que estão contra os valores do que se deve ser ensinado nas escolas, denuncie, tá? Isso é muito importante. Pessoal, agora vamos falar de uma outra matéria muito relevante para vocês, matéria do R7. Olha só o efeito da mudança acontecendo no Brasil. A Procuradoria-Geral da República sugeriu que o STF aceite a queixa-crime de Bolsonaro contra Janones. Eu já vou explicar isso para vocês. A PGR enviou ao STF uma manifestação na qual defende que a corte receba a queixa-crime apresentada por Jair Bolsonaro contra o deputado André Janones por calúnia e injúria, após o parlamentar fazer postagens chamando o ex-presidente de, abre aspas, assassino, ladrãozinho de joias, miliciano ladrão de joias, dentre outros adjetivos, né? Agora o caso será analisado pela relatora ministra Carmen Lúcia. Abre aspas. No caso, ao tratar o querelante por miliciano, ladrão de joias, bandido, fujão e assassino, e mencionar que ele matou milhares de pessoas
na pandemia, o querelado, em tese, ultrapassou os limites da liberdade de expressão e os contornos da imunidade parlamentar material. O contexto parece completamente estranho ao debate político, associando-se apenas à intenção de atingir a pessoa contra quem as palavras foram dirigidas. Nessas condições, o Ministério Público Federal opina pelo recebimento da queixa-crime. Quer dizer que, sim, o próprio André Janones pode perder o mandato. O Janones que se tornou uma figura incógnita agora, né? Uma figura até desconhecida. Ele, com um poder nas redes sociais gigantesco, com as pautas do próprio auxílio emergencial à época do Bolsonaro, com a pauta do caminhoneiro, que foi quem levantou o André Janones, hoje uma figura que, sabe, sem impacto nas redes sociais, se comparado ao número de seguidores que o parlamentar tem. O que eu posso dizer para vocês? O André Janones, ele foi uma figura-chave para o governo Lula durante o período eleitoral, mas descartado. Foi abandonado, jogado no lixo pelo governo Lula, que não ofereceu nada ao Janones, abandonou o Janones. E aí o que acontece? O efeito Elon Musk, que aconteceu no Brasil, está fazendo com que, olha, nós temos que voltar a ser imparciais. Então, posso não gostar do Bolsonaro, mas se tem esse caso aqui, a galera lá de fora, que agora está de olho no Brasil, vai saber o porquê que o Nicolas será denunciado por chamar o Lula de ladrão e o Janones não será denunciado por chamar o Bolsonaro de ladrão, assassino, miliciano. Então eles começam a perceber que, olha, agora estamos numa balança, eles estão nos medindo. O Zanin, advogado do Lula, ex-advogado do Lula, né, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, se declarou impedido para julgar as causas do Bolsonaro. Daqui a pouco, eu garanto para vocês que até o Alexandre de Moraes vai se determinar aqui, se declarar impedido ou incompetente para julgar as causas do Bolsonaro. Vamos começar com o Alexandre de Moraes. Nós temos aqui com o Janones. O Janones tem um agravante. O Janones é uma figura tanto faz para o petismo. Então, deixar o Janones se queimar, tá tudo bem, sabe? Vamos queimar o Janones, vamos fritar ele, deixar ele perder o mandato, porque ele já não serve mais para os nossos interesses. O Janones é uma figura polêmica, envolvida em escândalos, como a declaração da rachadinha. Então vamos deixar fritar o Janones, assim a gente fala que a esquerda também está sendo alvo do judiciário, então a gente não persegue ninguém, e para eles vai ser isso interessante. Então assim, eu acho que o Janones está na hora de começar a se preocupar realmente com o seu mandato e com sua atuação. Vamos lá. Outra matéria, agora da revista Oeste. O governo Lula, e isso aqui eu vou ler só para escancarar uma mentira lavada que aconteceu. O governo Lula ignorou alertas de epidemia de dengue, né, e diminuiu contratação de agentes da dengue. Apesar dos dois alertas feitos ainda em 2023 pela OMS, ou seja, a Organização Mundial da Saúde, falou para o Lula que viria uma epidemia sem precedentes de dengue. O governo Lula diminuiu o ritmo da contratação de novos agentes comunitários de endemia, únicos habilitados dentro do Sistema Único de Saúde para as ações de controle do mosquito Aedes aegypti, que é o vetor da doença. Em contrapartida, em 2022, durante a gestão Jair Bolsonaro, o número de agentes cresceu 4.313%, conforme divulgado pelo jornal O Estadão. A OMS alertou que haveria uma epidemia de dengue se não houvesse o aumento da contratação de agentes de combate à endemia. O Lula não contratou. E hoje, milhares de brasileiros estão morrendo por inação do governo Lula, mesmo com alerta da OMS. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Se fosse o Lula durante a pandemia, se fosse os ministros que o Lula tem, lembra do Rui Costa? Pois é, a mídia não está falando da denúncia que tem contra ele, que 48 milhões em respiradores foram compros
e nunca entregues. Então, essa matéria é para escancarar para você. E se fosse o Lula pela pandemia, né, durante o período da pandemia? Qual que seria o efeito disso tudo? Efeito desastroso, efeito assustador. Seria o efeito que nós teríamos hoje. Então, eu hoje, vendo a atuação do PT, eu garanto uma coisa para vocês. Graças a Deus que não era o PT durante a pandemia. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, outra matéria. Enquanto o Lula tá aí caindo a popularidade, o Bolsonaro tá de boa, né? O Jair Bolsonaro foi recebido em Sinop, no Mato Grosso, lugar que adora o Bolsonaro, né? Nessa quarta-feira, com uma parapenteada, ou seja, um grupo de pessoas que saíram de parapente só para recepcionar o Bolsonaro. Sinop, no Mato Grosso, cidade de cerca de 200 mil habitantes, foi 79% Bolsonaro em 2022. E agora faz o primeiro parapenteado do Brasil, destacou o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Pois é, então o cara tá onde ele tá movimentando milhares de pessoas aí e com toda certeza vai ser difícil barrar, né, a popularidade do Bolsonaro, que cada vez está crescendo mais. E em 2026 ele aposta que vai estar no pleito eleitoral, né? Então vamos ver como é que vai ser tudo até 2026. Vem comigo. Essa matéria, não sei se vai te fazer rir ou vai te fazer chorar. Não dá para garantir, né? Qual vai ser o efeito disso aqui. Se vai ser de rir ou de chorar. O governo Lula prepara plano de combate à corrupção. Pois é, o Lula agora vai ter um plano de combate à corrupção no seu governo. Metrópolis Política. O governo Lula está preparando um plano nacional para o combate à corrupção a ser implementado ainda este ano. Na terça-feira, a Controladoria Geral da União pediu a colaboração de 30 ministérios. Os ministérios deverão indicar as ações de integridade, transparência e enfrentamento à corrupção. A matéria não é muito relevante, não, tá? A matéria, não sei se é relevante, mas os comentários, esses não têm preço. O Luiz Lima Oficial comentou, e a honestidade relativa? Então, ele vai renunciar, né? O melhor plano de combate à corrupção do Brasil é a renúncia do Lula. O Elias, ele vai renunciar. O Ricardo Castro, é a raposa ajudando a cuidar do galinheiro, né? A raposa cuidando do galinheiro. O Flávio Mergulhão, Fernandinho Beiramais está com um plano contra as drogas. Continue, é a mesma coisa, né? Governo Lula combater a corrupção é igual funerária vendendo plano de saúde, né? Todo mundo sabe que tem golpe nessa história, né? Tem bomba nessa história. Então, assim, não convenceu. Esse aqui é o jornal Metrópolis. Os internautas não compraram essa ideia aí, não, e virou piada, né? O brasileiro leva tudo na piada, né? A coisa, às vezes, é grave, e isso é grave demais, mas mesmo assim, acaba em piada tudo no Brasil. Pessoal, dá uma olhada nessa matéria aqui da Revista Oeste também, tá? Vamos falar do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e a pressão internacional contra o ministro. O professor da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, afirma que a imprensa deve apoiar a investigação contra o Alexandre de Moraes. Para Luciano de Castro, uma democracia precisa coibir autoritarismos ilegais. O professor de economia da Universidade de Iowa, o Luciano de Castro, analisou a postura da mídia brasileira em relação à batalha entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. De um lado, o ministro do Supremo Tribunal Federal impõe censura sobre cidadãos brasileiros. Do outro, o dono do Twitter o acusa de infringir a Constituição. Abre aspas. Diante disso, formadores de opinião têm de escolher de qual lado ficar e quem defender. Escreveu Castro à Folha de São Paulo, no artigo Musk versus Moraes. O certo e o estratégico. Para o professor, apoiar a investigação contra o ministro deveria ser unanimidade na imprensa. Ele disse que muitos estão apostando na defesa do ministro da Corte, mas esta parece ser uma posição moral e estrategicamente equivocada. Ao justificar seu ponto de vista, o economista parte para a premissa que existem fortes indícios de excesso por parte do Moraes.
Lembrando que o The Wall Street Journal fez uma matéria citando a censura no Brasil e falando, olha, o autoritarismo no Brasil vem se escalando em plena luz do dia. Ou seja, foi jogado no ventilador. Tá tudo exposto. Tá tudo exposto. Outra coisa que ficou exposta foi a hipocrisia do ponto de vista de gente que diz defender a democracia, defender a liberdade de expressão, defender o povo, dizendo que quer aniquilar liberais, né? Então, estou falando do deputado Glauber Braga, matéria do Antagonista, já falei sobre isso, citando uma matéria do Metrópolis. É fundamental que essa luta seja traduzida no aniquilamento daqueles que querem destruir os institutos federais e as universidades públicas brasileiras. Os liberais e fascistas de plantão, discursou o Glauber Braga. E eu sou liberal. Eu prego a diminuição do Estado. E eu acho a universidade pública, sinceramente, deplorável no Brasil. E aí, quando eu exponho a minha opinião dizendo que eu acho que o investimento da universidade pública seria muito melhor alocado se fosse no ensino básico, ele me caracteriza como um fascista e diz que eu tenho que ser aniquilado. Pois é o nível moral que o Brasil chegou agora. Vamos lá, por fim, mas não menos importante, começou o julgamento, tá? O STF agora vai julgar uma lei que permite contratar parente de autoridade para cargo político. Então, o STF tem a chance de ouro agora de impedir, de uma vez por todas, que qualquer parente seja contratado para algum cargo público. O Supremo Tribunal Federal deve começar a julgar na quarta-feira a validade de uma lei do município de Tupã, em São Paulo, sobre a contratação de parentes de autoridades em cargos públicos na administração pública. A norma prevê a possibilidade de nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta e colateral por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade do nomeante para o exercício. O Supremo já decidiu pela proibição de nepotismo em cargos públicos. No caso de agora, o Ministério Público de São Paulo apresentou uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, o STF agora tem a possibilidade ímpar de reverter qualquer possibilidade de contratação de parentes nos cargos públicos. A minha aposta é que eles vão do lado contrário. Eu acho, né? Espero que não, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, fiquem com Deus. Deus te deu uma mesa farta, repleta de bênçãos sempre para você e para sua família. Que não falte o pão de cada dia. E a gente volta daqui a pouquinho com mais um editorial para você. Abraço.